Ontem eu assisti um vídeo do Whindersson Nunes lá no Instagram e esse vídeo me chamou muita atenção pela originalidade, pela organicidade, por ser um vídeo daqueles que tocam a gente lá no fundo, sabe? Pelo roteiro não ter sido escrito para impactar nem para causar nada, ele só estava ali colocando o sentimento dele para fora. E esse sentimento era tão genuíno, tão verdadeiro, que acabou conectando e gerando identificação com muita gente, dava para ver pelos comentários. E nesse vídeo ele trazia tanto um sofrimento, mas também uma gratidão. São sentimentos opostos, né, se a gente parar para pensar, mas que do jeito que ele falou, o sofrimento ele era bem mais palpável, ele era bem mais presente do que tanto a gratidão. Ele falava sobre cansaço, sobre trabalho, sobre não conseguir desfrutar do que ele conquistou, sobre a alegria de ver a família desfrutando do que ele conquistou e do quanto ele se sentia bem por isso, porque ele trabalhava e continua trabalhando muito para dar à família tudo o que ele não teve quando era criança. E é aí nesse ponto que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Então vamos falar sobre isso, vamos falar sobre essa relação trabalho e tempo de qualidade, porque isso não é específico do Whindersson Nunes, isso não é uma dor somente dele. Acredito que é a dor da maioria das pessoas que trabalham hoje, que vivem nesse mundo moderno, frenético, que não conseguem parar um segundo nem para respirar, quanto mais para aproveitar as conquistas que já conseguiu. Mas antes de tudo, eu quero dar boas-vindas a todos vocês que me ouvem nesse momento. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse podcast. Eu resolvi falar por Janaína Ferreira. É uma alegria imensa ter vocês aqui comigo. Eu sempre falo isso e sempre vou continuar falando porque é verdade. É uma alegria imensa para mim saber que os meus conteúdos, o que eu partilho aqui com vocês, contribui de alguma forma com a evolução de vocês, com a reflexão, enfim, com a quebra de paradigma, com o ampliar da consciência. Esse é o meu propósito e objetivo com esse podcast, além, claro, de me divertir aqui gravando e conversando, usando esse microfone, porque é um sonho de criança. Eu sempre me vi com o microfone na mão, então esse podcast é uma realização muito grande para mim. E eu fico muito feliz que ele tenha alcançado corações para além do Brasil. Eu fico muito feliz que ele tenha crescido no seu ritmo, passinho em passinho. Então, acredito muito no potencial desse podcast, acredito muito em você que me ouve, que dedica seu tempo para estar aqui me ouvindo, aprendendo junto comigo e eu aprendendo junto com vocês, porque cada feedback que vocês me dão, eu aprendo demais, eu evoluo junto, tá? Então eu peço a vocês, por favor, se você ainda não avaliou esse podcast, por favor, dá 5 estrelas para ele. Compartilhe esse conteúdo com quem você ama e com quem você não ama. Porque sim, a gente tem que mandar conteúdo disruptivo para quem a gente não gosta também. Fazer aquela pessoa evoluir junto com a gente, meio que a força, sabe? Vai, ó, toma aqui para você ter ainda mais raiva de mim, um conteúdo bom para você se inspirar. Eu tô brincando, mas é verdade. Manda para as pessoas, se inscreve aqui. Se você me acompanha pelo YouTube, se inscreve lá no meu canal. Tem muito conteúdo legal no YouTube, onde eu falo sobre comunicação assertiva, sobre várias coisas relacionadas à comunicação, relacionamento, autoconhecimento. Então, eu convido você também a me acompanhar lá no YouTube, me acompanhar no Instagram, no TikTok. Se você ainda não conhece as outras redes, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio os links para que você possa se inscrever. E avalia, por favor, esse podcast. Vai me ajudar muito, muito, muito. Eu faço de todo o meu coração e a forma que vocês podem me retribuir é fazer com que esse podcast chegue a mais pessoas, cresça, vá lá para os tops 1 nas cabeças, porque é isso que a gente merece. Então, vamos lá, vamos falar sobre trabalho e tempo de qualidade. Minha gente, o vídeo de ontem do Windows, eu realmente fiquei muito emocionada, porque geralmente, como a gente não tem noção, e óbvio, a gente nunca vai ter noção da realidade do outro 100%,
mesmo essas pessoas famosas que mostram a vida aí 24 horas por dia, a gente nunca sabe 100% do que o outro passa. A gente sabe dos recortes que o outro quer compartilhar com a gente. E a vida do Whindersson, ela é marcada por vários momentos específicos e importantes, tanto do relacionamento dele com a Luísa, tanto do boom do crescimento que ele teve, da alavancagem de audiência, de influência que ele conseguiu ao longo desses anos com a internet, dos espaços que ele ocupou e vem ocupando, das pessoas com quem ele vem criando vínculo, relacionamento, né? Então, assim, ele se tornou de fato uma pessoa muito influente. Agora, e conseguiu, obviamente, ascender socialmente e levar a família dele junto com ele, o que, com certeza absoluta, pelo vídeo de ontem, fica muito claro que era esse o maior desejo dele. Era tirar a família dele daquela situação de pobreza, de miséria e trazer para uma realidade mais confortável, onde as pessoas pudessem desfrutar mesmo da vida sem se preocupar tanto com as dificuldades, se vai ter o dinheiro para pagar as contas, se vai ter o dinheiro para comer. E ele traz isso muito no vídeo. Só que o cansaço dele é notório, era visível, era palpável. Ele mandava um áudio para a mãe dele e que bom, eu gostei muito, porque que bom que ele está conseguindo poder verbalizar isso. Porque para uma pessoa que tem um histórico de depressão como ele, falar é muito difícil. Colocar em palavras os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas dores, é algo muito complexo e é muito difícil para quem não aprendeu a verbalizar isso durante a vida inteira, né? Então agora está tendo que, enfim, se forçar a colocar para fora para não sucumbir com tanto sofrimento, com tantas palavras, com tantos pensamentos dentro de si. E é nesse áudio que ele mandava para a mãe, ele se desculpava porque pela rotina dele agitada, por ser uma pessoa ausente muitas vezes, por não conversar tanto com a família, porque ele sempre dizia: mãe, eu estou procurando fazer algo, eu não tenho tempo para nada, eu estou sempre fazendo algo, sempre fazendo algo. Isso se repete no vídeo. Ele está sempre trabalhando, está sempre buscando, inclusive, não ficar parado. Acredito que talvez pelo quadro que ele tenha vivido, né, anteriormente de depressão, estar em movimento faz com que ele não volte a sucumbir, entrar naquele estado de anestesia, aquele estado de inércia. Então ele se força a estar sempre se movimentando. No vídeo ele mostra as atividades físicas que ele vem fazendo, boxe, para realmente não se deixar abater pela doença. E o tempo que ele fala não ter para poder desfrutar do que ele viveu, ele fala da dificuldade dos relacionamentos que ele não conseguiu ainda ser uma pessoa que consegue nutrir e construir bons relacionamentos e o quanto isso deixa ele triste. Ele fala sobre a ausência afetiva do pai, do brincar com o pai. Ele fala que ama, obviamente, ama o pai e a mãe, mas que ele gostaria de ter brincado mais com o pai. Ele gostaria de ter desfrutado mais a presença do pai. Ele lembra que o pai estava sempre trabalhando muito e ele fala que ele aprendeu isso com o pai. Por isso que hoje ele também é ausente, porque hoje ele está trabalhando e não tem tempo para a família. É uma reprodução de ciclo. Vocês conseguem perceber? Ele está reproduzindo o que ele vivenciou em casa. E ele fala: mas eu gostaria de que quando eu tivesse um menino ou uma menina, eu parasse para poder brincar com os meus filhos, porque isso faz muita falta. E aí ele chora um pouco no áudio, a gente percebe a voz dele embargada, emocionada, trazendo todo esse sentimento cru para fora e ainda até a coragem de postar isso numa rede social que é tão julgadora. A gente sabe que as redes sociais é um tribunal cruel muitas vezes. Então, se expor dessa forma foi um ato de coragem e um ato de coragem que faz a gente refletir para onde está indo a nossa atenção, para onde está indo a nossa energia e o nosso tempo. Será que hoje você também está nessa roda do hamster que o Whindersson está vivendo? Porque é uma roda do hamster. Ele trabalha, 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 acumula, acumula, acumula e não consegue viver plenamente o que ele
conseguiu, construiu, acumulou. Porque riqueza, minha gente, tem um episódio aqui no podcast onde eu falo sobre isso, que dinheiro não é tudo. A Anitta falou sobre isso. Geralmente, quando pessoas dessa magnitude de influência chegam ao pico do sucesso e olham para baixo e vê que deixou muita coisa para trás, é aí nesse momento que elas percebem que muita coisa não valeu a pena. E é um resgatar do que foi deixado para trás. É um processo de voltar umas casinhas e aprender, reaprender a viver aquele sucesso, aprender a colocar os limites necessários para poder viver bem nesse mundo. Porque, minha gente, a gente não nasceu para estar 100% focado no trabalho. A gente não nasceu para ser uma máquina de produção, para ser aquelas potências de. Tem esses coaches que falam muito, esqueci até a palavra que eles usam. Ai, meu Deus, eu esqueci agora, depois eu lembro, minha gente. Mas ser super produtivo, ser uma alta performance, era essa a palavra. Ser uma pessoa alta performance. O que é uma pessoa alta performance? É um termo que a gente pode ter várias interpretações. Vocês concordam? A gente pode ter várias interpretações sobre o que é ser alta performance no tempo de hoje, na rotina de hoje. Será mesmo que é somente eu ser aquela máquina de produção? Será mesmo que é somente eu olhar para os meus resultados, os números que eu estou conquistando? Número de seguidores, números em dinheiro. Será mesmo que é só isso? Eu não acredito que seja. E eu tenho mais convicção de que não é, pelos exemplos que a gente vê cotidianamente, diariamente. Eu já citei o Whindersson aqui uma outra vez, eu acredito que nesse episódio que eu falo que o dinheiro não é tudo, eu cito ele porque é emblemático. São casos emblemáticos. Ele, ele veio de uma situação, de um contexto social de pobreza. Ele utilizou do recurso que ele tinha, que era o talento para a comunicação e para o humor, para poder ascender socialmente e conseguiu fazer isso. Ele conseguiu dar para a família o suporte financeiro que ele não vivenciou na infância, que era responsabilidade do pai e da mãe dele ter dado a ele, mas não conseguiram por contextos sociais de desigualdade e pobreza. Então, para romper esse ciclo, essa bolha da pobreza, ele assumiu a responsabilidade de fazer isso. Ele foi o precursor da família. Então, é toda essa carga que ele colocou em cima dele mesmo, de responsabilidade, de tirar a família daquele contexto, ele hoje sofre as consequências, porque foi uma decisão unilateral. Eu tenho o dever de salvar a minha família, meio que nessa lógica de salvador mesmo. E nessa lógica do salvador, a gente pode pensar também muito numa codependência, sabe? E aí eu vou salvar o meu pai e a minha mãe e os meus irmãos desse contexto. E depois o que é que eu faço da minha vida? Depois que eu salvei todo mundo? Quem é que me salva? É exatamente o que ele está passando agora. Ele salvou todo mundo, mas ele não conseguiu salvar a si mesmo. Porque ele não focou em si mesmo antes de salvar todo mundo. E essa é a prerrogativa mais, mais destruidora do ser humano. É quando não olhar para si com atenção, com carinho, com respeito e nutrir em si mesmo a comunicação que seja positiva, uma comunicação assertiva, amorosa, para fazer esse sujeito florir de dentro para fora e aí sim impactar as pessoas ao redor, porque ele está bem, ele está 100%, ele está disponível e com possibilidades de alavancar outras pessoas. Ele não se negou em primeiro lugar para ajudar os outros. Gente, isso não é. Aí as pessoas falam assim: ah, mas é egoísmo dele. Se ele tivesse pensado só nele, não tivesse pensado na família, estava sendo egoísta, estava sendo traidor. Não, não é nessa perspectiva, não é por esse prisma do egoísmo, sabe, de você não querer pensar nos outros. Não é por esse lado. Você tem que estar bem em primeiro lugar.
Você tem que estar bem, você é importante acima de tudo. E se a gente for pensar filosoficamente, espiritualmente, trazendo religião aqui para refletir sobre isso, filosofia para a gente estar, enfim, refletindo sobre isso, em todos esses textos filosóficos, religiosos, espirituais, sempre vão trazer essa mensagem de que o ser humano é único, é singular e ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado individual para que assim ele se fortaleça e para que assim ele consiga de fato trazer com ele as pessoas que ficaram no caminho, as pessoas que estão ao redor dele. A gente só consegue mudar o mundo quando a gente muda de dentro para fora. Isso é uma frase clichê, mas é muito verdadeira e ela tem vários impactos em várias áreas da nossa vida. Não tem como, e aqui eu estou meio que fugindo do tema trabalho e tempo, mas não estou fugindo, porque tudo passa pelo sujeito. O Whindersson Nunes, ele trabalhou muito e isso é honroso, isso é valorativo, isso é da gente olhar e se inspirar pela força, pela dedicação, pelo foco que ele teve. Isso é de realmente trazer inspiração para a gente. Mas chega um ponto que ele, que você, que eu, a gente precisa identificar qual é o meu ponto de limite de trabalho. Aonde está o meu o meu o meu ponto ali de não consigo mais. É o meu limite de fato. De eu não conseguir mais doar e naquele momento eu preciso me resguardar. A gente precisa saber aonde está o nosso limite, os nossos limites, porque são mais de um, para que a gente não ultrapasse e não adoeça, simples assim. Porque está aí o exemplo bem claro. Ele ultrapassou os limites dele, tentou suprir coisas da infância que ele traz nesse áudio, como a ausência afetiva do pai, a ausência da brincadeira, de desfrutar da infância como uma criança deveria desfrutar. Eu não vou nem falar de uma criança normal, porque. Mas parece hoje que é tão anormal mesmo a criança brincar, né? A gente vê criança trabalhando e acha que isso é natural e não é natural. Como uma criança deveria fazer, tem o direito de ser criança, de brincar, de não se preocupar com conta, de não se preocupar com a comida na mesa, porque isso não é de responsabilidade da criança, não é da alçada dela. A responsabilidade da criança é ser criança e ponto final. E a responsabilidade do adulto é suprir as necessidades daquela criança em todos os sentidos, física, emocional, né, material, mas muitas e muitas vezes falando de um contexto de pobreza, de miserabilidade, até de um contexto de riqueza também, porque famílias muito abonadas, muito ricas, muitas vezes estão tão focadas em proteger o patrimônio que acabam deixando de lado as pessoas mais importantes, que são seus filhos, delegando cuidado, né, deixando poucos horários para desfrutar da vida em família, e desfrutar 100%, desfrutar de verdade, tempo de qualidade, não é aquele, eu tô aqui com meu filho, mas eu tô aqui olhando meu celular. E essa mensagem é para mim também, porque eu já me peguei várias vezes fazendo isso. Não é esse estar presente faz de conta. É um estar presente de fato. É um estar presente ali, olhando, vivendo, observando, participando ativamente daquele momento com aquela criança e com as outras pessoas com quem você se relaciona, com seu pai, sua mãe, sua esposa, pessoas de trabalho. É estar 100%. A gente nunca está 100%, minha gente. A nossa cabeça vive no mundo da lua. A gente sempre está imerso em mil pensamentos de problemas, de coisas para fazer, de sonhos para realizar. E a gente não vive o presente, que é o único momento que a gente tem. É esse, é o agora, não tem outro. Meu Deus, que ilusão ficar perdendo tempo com algo que já passou e com algo que ainda vai chegar. É uma ilusão. Não que o planejar não seja necessário, não que o sonhar não seja necessário, lógico que é muito necessário, mas a gente não pode perder o controle sobre isso. A gente não pode deixar que isso tome a nossa vida por completo. Não pode, senão a gente vai acabar entrando nessa rotina desgastante que
suga nossa energia 100% e acaba adoecendo. Não é à toa que o quadro de adoecimento mental, sofrimento mental hoje no mundo é uma das maiores doenças mais prevalentes. Então, ansiedade e depressão são doenças graves e que estão aí, que já pode ser considerada, inclusive, pandêmicas em números de pandemia, porque são números altíssimos. Todos nós estamos esgotados, todos nós estamos cansados. E depois da pandemia, isso se intensificou ainda mais, porque dá uma sensação de que depois da pandemia, pelo menos essa é a minha sensação, a gente teve a noção nua e crua de que a gente não tem controle de nada. Naquele momento ficou muito claro, a gente não tem controle sobre nada. E o que é que eu fiz da minha vida? Naquele momento muita gente parou para refletir isso. Nossa, o que é que eu fiz da minha vida até aqui? Olha hoje eu aqui sozinha no meu apartamento, na minha casa. Quem são as pessoas com quem eu posso contar? Quais foram os relacionamentos que eu nutri para hoje eu não ficar sozinha e não sucumbir em uma depressão? Quais pessoas? O que eu nutri de hobby para poder fazer no meu tempo livre? O que eu gosto de fazer? Eu nem sei o que eu gosto de fazer. E as pessoas começaram a devagar, a refletir. Algumas pessoas conseguiram aí florescer e resistir. Outras sucumbiram e morreram, não pela doença da Covid, mas pela doença emocional mesmo. E, gente, isolamento mata. A gente, quando vive só, a gente morre, de fato. Não nascemos, não fomos criados para viver isolados. Isolados do mundo, né, da convivência com o mundo, com a natureza, com os animais e da convivência com as pessoas. Somos seres sociais. Precisamos de tempo de qualidade. Não é algo que podemos abrir mão. Tanto é que em lei existe isso, minha gente. O domingo é o domingo do descanso. Na Bíblia tem isso, Deus criou o mundo em 7 dias, o último ele descansou. Então por que que a gente faz diferente? Se Deus aí, se você acredita em Deus ou se você acredita em outra, é, enfim, em outra pessoa espiritual, ou outra referência espiritual, não Deus, mas eu trago Deus porque é o que eu tenho como referência, né? Ele criou o mundo em 7 dias e deu o último dia para descansar. Então ele está mostrando para gente, filho, filha, você tem que descansar. Eu passei por um momento de esgotamento muito grande esse ano e eu tive que reaprender a viver, de fato. Eu tive que reaprender a separar trabalho de mim, do meu lazer, do meu tempo de qualidade com a minha filha, com a minha família. Porque se eu continuasse naquele ritmo desenfreado, querendo colocar tudo para fora, que foi a sensação de que eu falei aqui no início da pandemia, né? A gente não tem controle sobre nada. Então, o que é que eu posso fazer agora? Eu entrei no flow de eu preciso agora conquistar os sonhos que eu não conquistei. E foda-se, eu preciso fazer isso. E aí acaba que eu entrei em outro extremo, sabe? Os extremos nunca são bons pra gente. Nem o extremo do trabalho, nem o extremo do ócio. A gente precisa ter o equilíbrio das duas coisas. O equilíbrio é o nosso estado de perfeição. É o equilíbrio, não tem outro. Se está pendendo mais para um lado ou para o outro, você está num caminho do adoecimento, está num caminho errado. Então, que esse exemplo do Whindersson, se você não viu esse vídeo, eu convido você a ver, porque é um vídeo realmente muito impactante. Tanto pelo sofrimento que ele traz nesse vídeo, a gente consegue olhar a face humana do Whindersson ali, a face humana mesmo. Olha, eu sou igual a vocês, eu sofro igual a vocês, eu tenho problemas iguais a vocês. Então parem de me endeusar, parem de cobrar de mim como eu fosse um super-herói. Parem de exigir de mim uma postura de perfeição que não me cabe. Era isso que ele queria traduzir naquele vídeo, para além do da dor que ele estava colocando para a mãe, né, da dificuldade de comunicar o que ele sente, da dificuldade de colocar os limites, da dificuldade de poder nutrir bons relacionamentos. Ele colocou aquele vídeo no Instagram propositalmente para trazer essa mensagem para o público. Não me endeusem, não me coloquem num pedestal, não façam de mim uma criatura que é
imutável, que não é inabalável, porque eu não sou essa criatura, eu sou tão frágil quanto vocês. E é bom a gente perceber isso e ter esse choque de realidade, porque nós lidamos com ser humanos, nós, pessoas famosas, pessoas que estão em situação de referência, vemos aí o lançamento da Mari Saad, que foi um fiasco, infelizmente, por questões racistas, não dá para passar pano, não dá para negar. Então, mas ela é um ser humano, né? Então, partindo da perspectiva que ela é um ser humano e, como todo ser humano, tem direito ao erro, embora esse erro ele é injustificável pelo tanto de coisa que esse Brasil, esse país já vivenciou, a população negra desse país já vivenciou e vivencia todos os dias. Então, é um erro que não dá para passar pano, mas ela é uma pessoa que tem direito ao erro. Então, espero que ela aprenda com esse erro e que evolua enquanto ser humano. É o desejo, enquanto eu, pessoa negra, espero que ela alcance. Mas é isso, pessoas que estão em referência, elas estão na visibilidade, elas têm o privilégio de estar na visibilidade pelo acesso que elas têm, mas elas também são muito mais vulneráveis a críticas, a julgamentos, a perspectivas tortuosas das pessoas. Então é isso, que a gente possa se avaliar sempre para não colocar as nossas expectativas frustradas em outras pessoas e que a gente possa se avaliar nessa perspectiva do trabalho e tempo de qualidade. Qual é a rotina que você está vivendo hoje na sua vida? Qual é a sua necessidade hoje? Quem são as pessoas que estão com você? Quem são as pessoas para quem você precisa dedicar atenção? Você está se dedicando atenção? São essas perguntas que eu deixo aqui para vocês refletirem enquanto a gente finaliza esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado e ficou até mais longo do que eu imaginava. Eu peço perdão pela minha voz de taquara rachada, porque eu venho de uma sinusite que ainda não está 100% curada, mas para não deixar de fazer o que eu amo e para não deixar de entregar o meu trabalho aqui para vocês, esse conteúdo que eu sei que é de valor, eu sei que pode transformar a vida de quem está me ouvindo, eu venho aqui mesmo rouca para trazer o recado. Então, eu espero que vocês tenham gostado e que compartilhem com todo mundo. Um cheiro e até o próximo episódio.